Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite nós iremos estudar um panorama do segundo livro dos Reis. E com bastante alegria estamos estudando o panorama bíblico, mas estamos no segundo livro dos Reis. E ele faz parte da segunda divisão do Antigo Testamento, como assim você já sabia, são os livros históricos. Os livros históricos são 12, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. É interessante, para que você possa ter uma compreensão melhor, eu irei dar uma visão panorâmica geral da história dos reis, para você entender. E aí eu digo não só os reis anterior ao segundo livro dos reis, mas posteriores também. E depois nós iremos entrar no livro propriamente dito e nas suas divisões, de uma forma muito especial e para a glória e louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário lembrar que Israel ele teve o Reino Unido e o Reino Dividido. O Reino Unido era na época de Saul e Davi. O Reino do Norte, por exemplo, teve 9 dinastias, e o Reino do Sul, uma só, que é a dinastia davídica. O Reino Unido, o Reino Dividido, em um panorama geral dos reinos de Israel, nós podemos também analisar a questão da idolatria. Quando o reino estava unido, a idolatria estava presente só na vida de Salomão. No Reino do Norte, a idolatria estava presente na adoração de 2 deuses, Baal e Astarote, que são os principais. E no Reino do Sul, dependendo do rei, o povo praticava idolatria ou não, se voltava para Deus em louvor, rendição, adoração e glorificação o seu nome. Uma curiosidade para entendermos um pouco mais a respeito do ministério dos profetas, que é inaugurado a partir de Elias. 3 milagres de Elias que Eliseu praticamente repete, como que comparado, desfrutar do mesmo espírito de seu mestre, Elias. Multiplicou o azeite da viúva, isso você vê Eliseu fazendo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do 10 a 16, mas você vai ver Eliseu no segundo livro, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Ressuscitou um menino, você vai ver Eliseu fazendo isso no primeiro livro dos Reis, 17, do 17 ao 23 versículos. E você vai ver Eliseu no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 18 a 36. Abriu o Jordão, é claro que você vê Elias fazendo isso no capítulo 2, versículo 8, e do segundo livro dos Reis, e vê Eliseu no verso 14, onde ele faz aquela oração: onde está o Deus de Elias? Podemos também ver o livro dos Reis no Novo Testamento, ou o personagem Elias no Novo Testamento. Em João Batista, na Transfiguração, ele aparece no Monte da Transfiguração, e no livro de Apocalipse. Em João Batista, ele aparece como uma voz que clama no deserto, né? O mesmo espírito de Elias. E isso é uma coisa muito importante. O Reis e o Novo Testamento, Elias e João Batista, eles tinham característica
muito comum. Por exemplo, a aparência deles era rude. Elias, e você pode ver isso, Elias no segundo livro dos Reis, capítulo 1, do 7 ao 8, e João Batista em Mateus 3, 4. Um outro fator que merece destaque é o cativeiro babilônico, que foi sobre o Reino do Sul. O cativeiro babilônico, a principal cidade era a Babilônia. Conquistou Judá em 4 fases. A primeira, o rei Nabucodonosor aprisionou o Jeoaquim e levou alguns dos tesouros do templo. Também levou cativos alguns judeus, dentre os quais Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode ver isso em Daniel 1, do verso 1 ao 3, ou no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, dos 5 ao 8. A segunda fase, ele voltou, levando o restante do tesouro do templo que tinha deixado, levou também o rei Joaquim e cerca de 10.000 pessoas, ou seja, a nata da sociedade existente. A terceira fase foi no ano de 1586 a.C., quando Jerusalém foi totalmente destruída, os olhos do rei Zedequias vazado, e ele foi levado cativo juntamente com 832 pessoas. Ficaram na terra somente os pobres, e você vê isso em Jeremias 52, do 28 ao 30. E a quarta e a última vez em que Babilônia abusou cada vez mais do povo de Israel foi depois que eles queimaram Jerusalém e levaram 745 cativos. Jeremias 52, 30. Na verdade, foi um grupo considerável do povo fugiu também para o Egito, do qual Jeremias foi um. Jeremias 43, você pode ver essa narrativa. E depois aconteceu o cativeiro assírio. É muito importante observar que o reino do norte, Israel, tinha sido destruída pela Assíria, cuja cidade principal era Nínive. E por volta de 855, tornou-se império fortíssimo, com domínio mundial. Havia grandes guerreiros, muitos saqueadores, e eles eram terríveis e cruel. De uma forma extraordinária, destruía toda a nação da qual ele invadia. E havia estratégias diferentes, né? A Babilônia levava alguns para o seu povo com a ideia de aculturar aquele povo na cultura babilônica. E a Síria não. A Síria tinha a ideia de destruir totalmente. Então ele tirava um povo de uma terra, enviava para uma outra distante e trazia uma outra distante para aquela terra, para que o povo perdesse totalmente a cultura, as raízes e se distanciasse cada vez mais de Deus e do seu princípio. Bom, como eu já tinha dito, que o ministério profético, ou período dos profetas, inaugurou pela vida de Elias, que foi o primeiro. É claro que isso durou muitos anos, todo o período dos reis, aconteceu o período dos profetas. Na verdade, é muito importante você entender de forma cronológica quando se deu esse tempo inteiro, apesar de nas nossas divisões bíblicas estar em outro período não, parecendo que foi um outro período por conta dos livros, mas tudo se deu nesses 400 anos que durou os livros dos reis. É muito interessante e especial entendermos a história do povo de Israel com a alusão
claro, totalmente a Cristo. E para isso, para que o seu estudo fique melhor, vai aí um cronograma dos reis e profetas. Você vê Judá aí, a parte verde são os reis maus, né? A parte branca, riscada, são os reis que reinaram com seus filhos, e o círculo ou quadrado só branco são os profetas. Pois você vê com mais detalhe esse cronograma na sua casa. E qualquer dúvida, você pode deixar alguma pergunta aí para a gente, será um prazer respondê-lo. Mas eu quero te chamar a atenção a outros gráficos. Por exemplo, o Reino do Norte, esse gráfico é maior, reis e profetas, você vai ver o nome de todos os reis e também dos profetas de uma forma muito especial. Mas de forma mais detalhada, eu fico pensando e imaginando se você sabe de fato as funções do profeta. O propósito de Deus através dos profetas. E o propósito de Deus através dos profetas é entregar a mensagem divina de advertência ao povo rebelde. Ou seja, o povo se rebelava, então Deus mandava uma palavra de denúncia, de advertência, de juízo, para que o povo voltasse aos princípios de Deus, se arrependesse e se voltasse para Deus. Em segundo lugar, o propósito de Deus através dos profetas era suplementar o ensino negligenciado pelo sacerdote. Ou seja, o que o sacerdote negligenciou no seu ensino, a profecia também deveria trazer ensino. E isso é extraordinário quando nós entendemos essas verdades. Uma outra coisa era mostrar o plano divino para as suas vidas ou para a vida do povo. É necessário que você possa também compreender as perspectivas dos profetas. Quando um profeta ele profetizava para os seus dias, mas a mesma profecia tinha uma conotação futura. Essa mesma profecia tinha uma conotação para Cristo ou nos dias de Cristo. E essa mesma profecia para um futuro distante após Cristo. A teologia chama esse aspecto de já e ainda não. Bom, é necessário você entender sobre os profetas antes do exílio. Quem foi que profetizou antes do povo ser exilado, antes do povo, no caso do povo de Israel, ser destruído pelos assírios? Quem profetizava antes de Judá ser devastada pelos babilônicos? Então, quando você vê Israel, reino do norte, quem pregou antes foi Jonas, Amós e Oséias. Esses três profetas pregaram antes do exílio. Quando você olha no Reino do Sul, quem pregou antes do exílio foi Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Jeremias. É maravilhoso porque aí nós compreendemos um pouco melhor a mensagem. Por exemplo, a mensagem de Jonas foi para quem? Foi antes da Síria destruir Israel, então foi para a Síria, lá em Nínive, a capital da Síria. E aí você compreende mais. Ou o drama de Abacuque, vendo a destruição começando a acontecer, e Deus dizendo que ia piorar aquela situação, e ele cantar de uma forma muito maravilhosa, dizendo que mesmo que desse tudo errado, os seus olhos estavam diante de Deus. Bom, é necessário você compreender também os profetas antes do exílio e profeta contemporâneo um do outro e pré-cativeiro. No Reino do Norte, Elias e Eliseu.
e um contemporâneo que era do Reino do Sul era Joel. E aí você compreende a mensagem do Joel, que é no mesmo período de Eliseu. No Reino do Norte ainda, Amós, Oséias. Oséias era contemporâneo no Reino do Sul de Isaías e Miqueias. E aí vem Jonas pregando nesse período, ou seja, Jonas foi depois de Isaías, depois de Miqueias. E quando você olha para o Reino do Sul, aí se levanta outros profetas, Jeremias, Sofonias e Naum, e também Ezequiel. E esses profetizaram no Reino do Sul. Que coisa maravilhosa entender cada passo da história para que os nossos olhos possam se abrir mais ao ler a palavra de Deus. E profetas do exílio. Os profetas durante e após o cativeiro, ou seja, cativeiro babilônico, você lembra, é o Reino do Sul. Então, profetas que profetizaram durante ou após cativeiro, o primeiro que foi durante, Jeremias, em Jerusalém, Daniel, na Babilônia, no Palácio Real, Ezequiel, na Babilônia, e Obadias, ele traz a mensagem para Edom. E pós-cativeiro babilônico, aí você vê que são os profetas de restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui tem um mapa do Velho Testamento que te dá uma ideia de onde eles profetizaram. Jeremias em Jerusalém, aqui está Canaã. Obadias em Edom, que já é o sul. Você vê aqui que tem o Egito, o Crescente Fértil, o Mar Vermelho, Península do Sinai. Daniel já prega aqui na Babilônia, Ezequiel também. E isso te dá uma ideia melhor onde ocorreu a história bíblica. Isso é extraordinário. Agora, quando você vê os profetas do Reino do Norte, Jonas, Amós e Oséias, esses reis e profetas, você tem uma visão um pouco melhor de tudo isso. Agora, de fato, depois dessa visão geral do livro e de outros livros, iremos entrar e estudar o segundo livro dos reis, para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E podemos começar dizendo assim, quem foi o autor dos dois livros? Na verdade, não há citação específica de quem foi o autor, mas a tradição diz que foi Jeremias, o escritor. Quando foi escrito, então, o livro, ou o segundo livro dos reis, assim como o primeiro, provavelmente foi escrito entre 560 a 540 a.C. E vamos para o nosso esboço do livro, tá? O tema-chave do segundo livro do rei é o julgamento de Deus sobre Israel e Judá. E o versículo-chave está no segundo livro dos reis, capítulo 17, versículo 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Que o Senhor... O segundo livro dos reis é dividido em 3 partes. O ministério de Eliseu, segunda Reis, do 1 ao 13, a primeira divisão. A segunda divisão
é a queda de Samaria, 2 Reis 14 ao capítulo 17, e o cativeiro de Judá está aí no 2 Reis 18 até o capítulo 25, fechando o livro. A primeira divisão do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 13, de forma extraordinária, vai descrever o ministério de Eliseu. É claro que quando começa o livro, ainda Elias está presente. Você vai ver a profecia a respeito do rei de Israel, Acasias, no primeiro capítulo do verso 1 ao verso 18. Depois você vê no capítulo 2, Eliseu sucede a Elias, capítulo 2. No capítulo 3, você vai deparar-se com Jorão, rei de Israel. No capítulo 4 até o capítulo 8, verso 15, você vai ver vários milagres de Eliseu. Depois, no capítulo 8, do 16 a 29, Jorão, rei de Judá. Depois você vai ver Jeú, rei de Israel, Joás, rei de Judá, Jeocás e Joás, rei de Israel. Na verdade, essa sessão inteira é em torno do ministério de Eliseu entre os demais reis. É claro que o capítulo 1 e 2 vai enfatizar a transição de Elias e Eliseu, né, de uma forma muito especial. E quando você vê o capítulo do 3 ao 13, dá uma ênfase muito grande ao ministério de Eliseu, mostrando a sua intenção em meio aos diversos reis. Nessa parte do livro vai abranger aproximadamente 50 anos de história, e uma história muito profunda, onde Deus usa de uma forma grande e tremenda o profeta Eliseu. Bom, a segunda divisão é a queda de Samaria, que vai do capítulo 14 até o capítulo 17. Samaria, só lembrando, é a capital do Reino do Norte, né? É daí que saiu o nome samaritano. Perfeito? Irmãos, essa segunda divisão, de uma forma muito especial, ela vai trabalhar para a glória de Deus, nos dando informações sobre os acontecimentos principais dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, isso durante 8 décadas antes da queda de Israel, também conhecido como Samaria. O Reino do Norte, Samaria foi destruído em 721 a.C. Então, em Judá, reinava no capítulo 14 aí o rei Amazias, rei de Judá. Depois, no mesmo período, Jeroboão II, rei de Israel. Depois, Azarias, rei de Judá. Depois, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca, reis de Israel. Jotão, Acás, reis de Judá. Oséias, o último rei de Israel. Isso você vai ver no capítulo 17, do 1 ao 41. De uma forma muito especial, é a história desses reis, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, após a queda de Samaria. E como já havia falado, os assírios que destruíram Samaria tiravam o povo da sua terra natal, levava para uma terra distante e trazia outros de uma terra distante para aquela terra. Com isso houve uma mistura do povo
E o judeu, no período de Jesus Cristo, eles desprezavam os samaritanos por ser um povo misto. A terceira divisão é o cativeiro de Judá, que vai do capítulo 18 ao capítulo 25. E aí, essa divisão, você vai ver de uma forma muito especial alguns reis, né? No caso só do Reino do Sul. Ezequias, rei de Judá, esse se tornou famoso pela sua oração, onde Deus acrescenta a ele anos de vida. Manassés, Amon e Josias, rei de Judá. Manassés, ele se tornou famoso porque ele se desviou dos princípios de Deus, ofereceu seu próprio filho, em sacrifício, mas depois se voltou para Deus. Depois tem outros reis, Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim, reis de Judá. Depois Zedequias, o último rei de Judá. Nessa terceira divisão aí do capítulo 18 ao capítulo 25, é claro, você pode ver de uma forma muito especial o relato da história dos reis de Judá. Esses fatos duraram 135 anos antes da queda de Jerusalém. Jerusalém caiu no ano de 586 a.C. Os últimos capítulos do livro, ou seja, capítulo 24 e 25, descrevem em poucas palavras o sofrimento do povo de Judá na sua derrota diante dos babilônicos. O império mais poderoso do mundo foi usado por Deus para castigar o seu povo desobediente. Eles cercaram Jerusalém, a cidade principal de Judá, por 7 meses angustiantes, antes de queimar o templo e todos os outros edifícios importantes da cidade. Levaram muitos dos judeus ao cativeiro na Babilônia, como no início do estudo citamos. Meus amados, os dois reinos, o povo de Deus, foi totalmente destruído e devastado por causa do pecado. O pecado não só tira a visão, o senso da realidade. O pecado só não faz só isso, em deixar a pessoa alienada aos princípios de Deus, mas o pecado conduz à morte, à desgraça e à destruição. Mas há esperança para a sua vida, que talvez está amarrado pelo pecado, distante de Deus e dos princípios de Deus. A esperança em Jesus Cristo. Ele, de uma forma muito especial, está aqui, próximo a você, querendo mudar a sua vida, a sua história, transformando você completamente. Quando nós lemos a história de Elias e de Eliseu, comparamos com a história de Cristo. Eles foram tipo de Cristo. E sempre Deus nos dá uma esperança e uma expectativa, como deu aquele povo através dos santos profetas. Deus nos traz sempre uma palavra de ânimo através da tua palavra, uma palavra de misericórdia, de oportunidade, uma palavra que possa conduzir a minha vida e a sua vida aos princípios de Deus. Antes do juízo, Deus age com misericórdia. Abra os seus olhos e o seu coração diante de um Deus que fala, de um Deus real, diante de um Deus que renova a sua história, igual a história do presente, é a mesma do passado.
para que possamos servir o mesmo propósito de se voltar para Deus, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. O Senhor Jesus está aí, Ele pode transformar, mudar a sua história. Confesse a Ele os seus pecados, se renda a Ele nesse momento e viva para a glória dEle, em nome de Jesus. Você é convidado às próximas quintas, está conosco, ouvindo esse estudo da parte de Deus ao seu coração. Deus te abençoe.